Olá, boa noite. Meu nome é Jéssica Nayane, eu sou mestranda em Biologia Molecular e Genética, orientanda da professora doutora Isabel Cristina. Irei participar desse webinário de Patologia Molecular hoje com vocês. Faço mestrado na UFCE, Universidade Brasileira de Ceilândia, e eu vou contar um pouco para vocês agora sobre o meu projeto de pesquisa. O meu projeto de pesquisa são as influências de alterações em padrões moleculares no prognóstico de pacientes portadores do câncer da tireoide submetidos ao tratamento com o radiofármaco iodeto de sódio. Vamos lá. A gente sabe que as alterações genéticas têm um papel muito importante no desenvolvimento aí das neoplasias humanas. As mutações, elas são representadas pela substituição de bases, ou seja, uma alteração na organização ou no tamanho das sequências do DNA. Segundo Sigurdsson, um aumento significativo de danos ao DNA ocorre aí em pacientes que possuem o câncer de tireoide. E após o procedimento cirúrgico, então, existe uma necessidade, que é uma segunda etapa, que consiste num tratamento de radioterapia, ou seja, um tratamento com a utilização do radiofármaco iodeto de sódio, que é o iodo 131. O uso do iodo 131 nos cânceres de tireoides é devido que o mesmo, em baixa concentração, ele tem a capacidade de importar para a célula o iodo radioativo do meio extra para o meio intracelular. E através desse sistema aí fazer esse cotransporte do sódio e do iodo e passar a dar esse equilíbrio e fazer com que a tireoide tenha um funcionamento ideal, né? O objetivo central do projeto é analisar a influência do background genético, sendo o gene BRAF, que vai ser o primeiro gene que vai ser utilizado, com uma avaliação dos polimorfismos genéticos desse gene, para verificar a eficiência do tratamento do paciente com câncer de tireoide que foi submetido a essa radioterapia. E aí a gente vai executar um estudo prospectivo de caso controle, com os dados desses polimorfismos genéticos dos pacientes, né, dos participantes com câncer de tireoide, e fazer uma comparação de controle com indivíduos que não têm câncer, com indivíduos sadios e que não foram submetidos a esse tratamento. Falar um pouco sobre o gene BRAF. O gene BRAF, ele pertence a uma classe de genes chamada de oncogêneses, ou ele é da classe procogênese. Quando ele é mutado, né, em uma determinada região ali do cromossomo ou do DNA, ele pode desenvolver o câncer. Vários estudos já relataram aí que há uma mutação específica do gene BRAF que desenvolve inclusive o câncer de tireoide. Ele é localizado na região 7q34 do cromossomo 7, se localizando na posição 34. Ele é um dos genes mais importantes na ativação aí da via quinase, MAP, que é responsável lá por toda a ativação mitótica, apoptose, diferenciação celular. A gente sabe que o processo de diferenciação celular é justamente o grande responsável aí pelas inúmeras neoplasias malignas que o organismo pode ter. Então, se ele é responsável justamente por ativar essa via, então, justamente aí, por isso, ele ser um gene dessa família, oncogênese. Vários estudos, como eu já falei anteriormente, já demonstraram aí a alta prevalência que a mutação do gene BRAF tem diretamente relação aí com o câncer de tireoide. É uma variação aí entre 29% a 83%. A metodologia do trabalho, então, do experimento. As amostras de sangue, elas foram coletadas em pacientes
do IMEB, que é o Instituto de Imagem de Brasília. Essas amostras foram coletadas em pacientes que eram portadores de câncer de tireoides, que foram submetidos ao tratamento complementar, como eu informei no início da apresentação, que é a radioterapia. E essas amostras, e também em participantes não portadores do câncer de tireoide, que são aí o controle que a gente vai fazer a comparação. A primeira coleta do sangue ela foi realizada antes do tratamento com o radiofármaco. E a segunda coleta ela foi realizada após a administração do radiofármaco, entre 7 a 10 dias após essa primeira administração. Por que a gente optou também por essa coleta antes e depois do radiofármaco? Porque a gente também vai avaliar no projeto, no trabalho, a questão da eficácia do tratamento com esse radiofármaco. Inicialmente, a gente vai verificar somente a questão dos polimorfismos genéticos, a relação desses polimorfismos com o desenvolvimento do câncer, porém, posteriormente, a gente vai desenvolver aí uma questão de eficácia em tratamento, em radioterapia, em terapia mesmo dos pacientes. Esse material biológico, essas amostras de sangue dos participantes, elas ficam estocadas na FCE, no Laboratório de Análises Clínicas da Universidade, e é sob a guarda da professora Isabel. E dos participantes, elas ficam estocadas na FCE, no Laboratório de Análises Clínicas da Universidade, e é sob a guarda da professora Isabel. E para a gente fazer aí os posteriores processos do experimento. Inicialmente, a gente realiza a extração do DNA, né, dessas amostras de sangue, e posteriormente a gente começa as análises moleculares, que são por meio da PCR. A PCR ela vai desenvolver aí três processos que são o primeiro processo de desnaturação, o segundo processo de anelamento e depois, por último, o processo de extensão. A gente vai utilizar aí a amostra sanguínea, que é o DNA em si já extraído, o primer, que vai ser o óligo do gene utilizado, que vai ser justamente para pegar a sequência específica que a gente quer estudar, né? Aí a gente também vai ter a TAC polimerase, que vai ser ela que vai adicionar os nucleotídeos do DNA com o óligo. E já lá na hora do momento do termociclador, que é essa maquininha que vocês estão vendo aí embaixo, vai ser o momento da temperatura de anelamento, onde a TAC vai entrar em contato com o óligo, né? Vai fazer a extensão para a gente poder verificar depois no gel a amplificação do gene, se existiu ou não um polimorfismo naquela amostra, naquele gene ali. Nós realizamos esse procedimento aí em 30 amostras de pacientes com câncer de tireoide. Já foram realizadas já do ano de 2019 para cá, em meados de agosto de 2019, que foi o início, até meados de março, foi quando nós realizamos essas análises moleculares por PCR, e nós íamos iniciar o segundo processo, que era o processo de digestão, para verificar a genotipagem, que é o processo chamado de RFLP, que é um processo que consiste aí, que tem uma enzima de restrição, que vai restringir apenas uma parte do fragmento que a gente estudou, que a gente amplificou, para verificar se o alelo ele é dominante ou recessivo, se aquele polimorfismo de fato existe, e a gente conseguir aí analisar essa genotipagem com relação ao desenvolvimento do câncer de tireoide. Porém, foi logo quando se iniciou a pandemia, os laboratórios foram fechados e a nossa pesquisa ficou parada até então.
Aí a gente pretende voltar agora, retomar nesse segundo semestre, retomando da onde paramos e iniciar aí esses processos de gestão dessas 30 amostras para a gente finalizar os nossos resultados. Espero que vocês tenham gostado. Muito boa noite, obrigada.